Bem, pessoal, vamos continuar conversando sobre economia, batendo o nosso papo sobre economia. Peço que se inscrevam no canal, que divulguem os vídeos com seus amigos, enfim. Isso é muito importante aqui para o nosso trabalho. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas questionando, perguntando, querendo saber um pouco mais sobre a questão da taxa Selic, né? Por que o Banco Central está aumentando a taxa Selic no combate à inflação, enfim, o impacto disso no nível de preços, na nossa vida, enfim. E aí resolvi gravar um vídeo sobre isso para fazer que fique bem claro para todo mundo, né? Enfim, uma coisa bem simples para compreensão, tá certo? Bom, o Banco Central em qualquer país do mundo é talvez o principal jogador em termos econômicos, né? É ele que faz duas políticas econômicas fundamentais, que são a política cambial e a política monetária, né? A terceira política é a política fiscal, que não é o Banco Central que faz. Então o Banco Central é um jogador muito importante, ele tem instrumentos para fazer tanta política monetária cambial. E no caso da política monetária, ele tem alguns instrumentos básicos, né, que são os depósitos compulsórios, a taxa de redesconto das operações de redesconto, as operações de open market e a taxa básica de juros. A taxa básica de juros, a taxa de condução da política monetária, é uma taxa de referência para os bancos, né, no processo de precificação dos bancos, nas suas operações, enfim. É a taxa que conduz a política monetária, né? É uma taxa de referência. No nosso caso, a taxa básica de juros é a Selic. Selic é um acrônimo que vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é um sistema de informática que controla as operações com títulos públicos federais. Portanto, Selic vem daí, tá certo? Bom, para falar sobre Selic, inflação, etc., eu vou usar um gráfico, que é um gráfico bem interessante, que é o gráfico da curva de Phillips, o modelo da curva de Phillips, e que eu sempre brinco com os meus alunos que o papel social de um gráfico é explicar algo que às vezes é nebuloso, é confuso, né? Aí não está entendendo direito e tal. Aí você faz lá um gráfico, né? Pega no papel, bota x e y e tenta entender mais ou menos como é que as variáveis se comportam. E o papel do gráfico é fazer isso, né? Se o gráfico não conseguir explicar, simplificar, ele não está servindo para muita coisa. No caso da curva de Phillips, eu acho que ele faz isso muito bem feito. Ele simplifica assim, né? E ele é simples, na verdade, né? No eixo horizontal, eu tenho a taxa de desemprego em percentual da população economicamente ativa. Então, se eu disser que o desemprego hoje no Brasil é de 14% da PEA, da população economicamente ativa, é porque o nível de emprego é de 86% da PEA. Emprego e desemprego somados dá 100% da população ativa, né? Então, quanto mais aumenta o desemprego, mais cai o emprego, né? E quanto mais cai o desemprego, mais aumenta o nível de emprego, né? Eu tenho um ponto aqui no meio do eixo, que é esse ponto, essa bolinha azul aqui, que é a média ou a mediana do desemprego médio histórico, que é chamada de NAIRU. NAIRU é um acrônimo em inglês que é a No Accelerating Inflation Rate of Unemployment, ou seja, a taxa de desemprego que não acelera a inflação. É a média do desemprego, ou a média ou a mediana, enfim, como a gente trabalhar, é uma referência como média, como mediana do desemprego, tá certo? No eixo vertical eu tenho uma média ou uma mediana da inflação, né? Então eu tenho lá os dados, né, históricos e a média, a mediana, tanto de desemprego quanto de inflação. Observem que a curva de Phillips, ela é como se fosse uma meia-lua, né? Ela é côncava, né? Observe o seguinte, que quanto mais cai o desemprego, né, o desemprego caindo, a inflação aumenta, né? Então a relação indireta, Phillips mostra uma relação indireta, inversa, entre inflação e desemprego. Quanto mais cai o desemprego, mais aumenta a inflação, e quanto mais aumenta o desemprego, mais cai a inflação. Isso nessas situações normais, né, que a gente, né, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, e há situações anormais que eu vou mostrar aqui. Então a curva de Phillips mostra essa relação inversa, indireta, entre inflação e taxa de desemprego. Se a gente puxar uma reta, né, tanto da NAIRU, que é a mediana do desemprego, para cima, quanto da inflação, a gente vai ter 4 quadrantes, né? E esses 4 quadrantes são situações bem diferentes na economia de um país, na vida das pessoas, né? Nossa vida, né? O quadrante 1, eu tenho uma coisa muito boa, que é desemprego baixo, né? Porque o desemprego está abaixo da média, tá certo? É bom, é excelente, né? Economia aquecida, mas eu tenho uma coisa muito ruim, que é a inflação acima da média, a inflação alta, né? É o quadrante da explícita inflação de demanda. Se eu tiver nesse quadrante 1, é de fato inflação alta, inflação explicada por uma demanda aquecida, inflação de demanda. O oposto do quadrante 1 é o quadrante 3,
Porque o quadrante 3 eu tenho uma coisa boa, que é a inflação baixa, né? Isso é bom pra gente, né? Os preços mais estáveis e tal, mas eu tenho uma coisa muito ruim, que é desemprego alto, né? Porque o desemprego está acima da média e a inflação está abaixo da média. O 1 e o 3 é a teoria do cobertor curto. Ou você cobre a cabeça ou cobre o pé, porque você tem uma coisa boa junto com uma coisa ruim, tá certo? É por isso que, na maioria das vezes, a inflação mais comum é a inflação que é causada pelo excesso de demanda, pela pressão de demanda da sociedade, que seria o quadrante 1. As empresas estão ganhando dinheiro, estão faturando, estão lucrando, estão contratando, portanto, os salários aumentam, e aí as pessoas consomem mais, né? É um momento de otimismo na economia, tudo diferente do Brasil de hoje, enfim, mas é um momento de otimismo da economia, e essa pressão de demanda pode fazer com que os preços subam, se a oferta de bens e serviços não conseguir acompanhar essa demanda, né? Então, o quadrante 1 é a inflação causada por excesso de demanda. Para isso, existem remédios tradicionais de combate à inflação, né? Como uma taxa básica de juros subindo, etc. O quadrante 3 é o oposto, né? E o normal é transitar entre o 1 e o 3. Os quadrantes 2 e 4 são quadrantes anormais, que são quadrantes fora da curva, mas que acontecem, né? São anormais, mas acontecem. O quadrante 4 é maravilhoso, porque no 4 eu tenho duas coisas boas juntas. Eu tenho a inflação abaixo da média, né? Abaixo da média, e o desemprego também abaixo da média. São duas coisas muito boas, é um ambiente de bem-estar da sociedade muito interessante. Já o quadrante 2 é o pior momento da economia, é justamente onde o Brasil está hoje. Olhando aqui fica mais fácil de entender, porque eu tenho duas coisas ruins juntas. Eu tenho inflação alta, porque ela está acima da média, e o desemprego alto, porque também está acima da média, é a chamada estagflação, que é uma inflação que não é explicada por demanda alta, porque eu não tenho demanda alta aqui, eu tenho demanda baixa. Se o desemprego é alto, né, a demanda é baixa. Então eu não tenho a explicação da inflação aqui nesse ambiente nunca é demanda, é outra coisa, né? No nosso caso hoje, Brasil é taxa de câmbio desvalorizada, ou seja, os preços das matérias-primas importadas afetando a cadeia industrial e os combustíveis, né? Então não é pressão de demanda no caso do Brasil, tá? Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei números do Brasil de desemprego e de inflação, né? O desemprego, a taxa de desemprego calculada pelo IBGE, da PNAD, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE, e a inflação também, né? Do IPCA. Veja, de 2012 para cá, a mediana do nosso desemprego é de 10%, ou seja, a mediana, né? A que divide a série no meio é 10%, tá? De desemprego, né? E a mediana da inflação do IPCA é 5,8%. Então, nossa referência é uma mediana de desemprego de 10% e uma mediana de inflação de 5,8%. Vamos lá, de 2012 para cá. 2012, 2013, 2014, 2015, estávamos no quadrante 1. Quadrante 1 significa uma inflação, no nosso caso brasileiro, levemente acima da mediana, né? Levemente acima da mediana, e um desemprego baixo. Portanto, esses anos foram anos, teoricamente e na prática, de bem-estar, né? Porque 2012, 2013, 2014, 2015, desemprego baixo, a inflação, sim, acima da mediana, mas levemente acima da mediana. Eu tenho um outro gráfico que eu vou mostrar, nada muito absurdo, vamos dizer assim, né? 2016 e 2021, nós estamos na estagflação. Quer dizer, 2016 estávamos na estagflação e 2021 estamos na estagflação. Portanto, é um quadrante de extremo mal-estar, duas coisas ruins acontecendo juntas. E 2017, 2018, 2019, 2020, estávamos no quadrante 3, né? Em nenhum desses anos a gente esteve no quadrante 4, que é o melhor quadrante de todos. Então, hoje o Brasil está vivendo uma estagflação, uma taxa de inflação acima da média com desemprego alto, né? Esse outro gráfico aqui, eu tenho mais um gráfico aqui, que está justamente mostrando a taxa de desemprego em percentual da PEA, do IBGE, né, de 2012 para cá. Tá vendo aí? 2012, 2013 e tal. Vejam que 2012, 2013, 2014, 2015, desemprego abaixo da mediana. O menor nível de desemprego que a gente teve foi 2014. 6,8% da PEA. Foi o menor nível de desemprego. 2014 foi um ano muito interessante em termos de Brasil. A gente teve excelentes resultados, assim, por exemplo, o desemprego baixo, né? Vamos dizer assim, né? Aí, a partir de 2016, o desemprego sobe, né? E esse ano
Ano passado teve a Covid, enfim, né? E esse ano a gente está aí ao redor de 13,5% da população economicamente ativa. Essa linha vermelha é a mediana da série, que mostra que a gente está, desde 2016, acima da mediana. Tá? E a inflação, medida pelo IPCA, né? A gente tem aqui também de 2012 até 2021. Tivemos um ano ruim, que foi 2015. Né? 2015 a gente teve no governo Dilma uma inflação de 10,71, que é uma inflação muito alta, mas o desemprego de 2015 era só de 8,5%. Né? Então a gente tem uma inflação alta em 2015, mas com um desemprego menor do que a mediana. Então era uma situação melhor do que a gente vive hoje, em termos de bem-estar. Né? A inflação estava alta, mas o desemprego não estava tão alto como está hoje, porque hoje a gente tem uma inflação pelo IPCA vai bater mais de 10%, né, no final do ano, a estimativa é 10,05%, e uma taxa de desemprego de 13,5%. Portanto, nós estamos numa situação de estagflação. E voltando à Selic, a minha opinião é o seguinte: não vai resolver a inflação. Porque a Selic aumentar é um instrumento tradicional para esfriar a demanda, para diminuir o ritmo da demanda, para diminuir o ritmo da economia no quadrante 1, numa inflação causada por excesso de consumo, que não é o nosso caso. O aumento da Selic não vai reduzir o preço da gasolina na bomba. Não vai. Com certeza não vai. Né? Porque a nossa inflação hoje é causada pelo real desvalorizado e pelo preço dos combustíveis. O Banco Central pode atuar no câmbio. Né? Ele pode, eu acho que ele pode tentar fazer uma política para tentar controlar um pouco a desvalorização do real, mas ele não consegue atuar, ele não tem como atuar nos combustíveis. Isso aí é outra Petrobras e é uma decisão estratégica do governo, né? Porque a inflação é trazida pelo câmbio e pelo preço dos combustíveis, né? Não é pressão de demanda. Então, o aumento da Selic, veja, ela não vai resolver, não vai esfriar a demanda, na verdade vai piorar o desemprego. O ministro Paulo Guedes falou o óbvio semana passada, com o aumento da Selic a economia vai andar mais devagar. Vai, né? A gente já está andando devagar, vai andar mais devagar, vai ficar mais caro para as pessoas consumirem a crédito, óbvio, então as pessoas vão consumir menos, né? Vai aumentar o desemprego, que já está alto, e não vai resolver a inflação. A única coisa que a Selic pode ajudar, e aí eu concordo que pode, é porque a Selic mais alta vai fazer, ou pode fazer, ou a tendência que faça, né, que o capital, o dólar que está circulando no mundo, que aplica em bancos, né, que aplica em bolsa de valores em bancos, mas não em bolsa, mas em bancos, né, ele venha para bancos, né, para aplicar em títulos públicos pós-fixados com base na Selic, né? Então, se vier um bom volume de dólares, vamos dizer assim, para aplicar em títulos públicos, a tendência é que desvalorize o dólar, valorize o real e controle um pouco o câmbio. Isso pode ajudar, apenas por aí. Mas no combate à inflação no sentido de esfriar a demanda, de esfriar a economia, não vai, na verdade, vai piorar a situação em termos de desemprego aqui da sociedade brasileira. Portanto, o aumento da Selic está sendo feito no sentido, né, do Banco Central de tentar controlar a inflação, mas a nossa causa da inflação não é demanda alta, portanto, vai ser um remédio que não está sendo bem aplicado, na minha opinião.